Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? A gente está voltando, né, depois de 2 semanas assim, de pausa para gravar mais um novo vídeo, né? E o motivo que é um filme assim complicado, né? Um filme polêmico, um filme que mexeu muito com a nossa história mesmo, né? De 1940 para cá. Acho que uns amam, outros odeiam, né? E a ideia é explorar bastante o tema, né? O filme chama Kinsey, né? Vamos falar de sexo, né? E aborda, né, o biólogo, né, Kinsey, né, que é o nome desse pesquisador. E a convidada é a Larissa, é a psicóloga. Num bate-papo, né, Larissa, a gente trabalha junto e ela sugeriu esse tema. Eu achei super bacana. Eu achei um tema que vai agregar muito assim pro canal, para nossa proposta, né? Que é de levar conhecimento sem preconceito, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Eu queria te agradecer, Larissa, né, por reservar esse tempo para participar com a gente aqui do canal. E fala um pouco de você, da sua formação. Eu agradeço o convite também, Leandro, obrigada. Eu sou psicóloga formada pela Unesp de Assis, ali com ênfase em psicologia clínica, escolar e educacional, e tenho também especialização em psicopedagogia institucional e clínica. Atualmente trabalho no CAP de Paraíso, e a ideia desse filme é justamente por ser um drama, conseguir captar a complexidade do que é saúde, né? Como a OMS traz para gente, não é ausência de enfermidades, mas um estado de bem-estar físico, mental e social. Então, acho que com o Kinsey, um tema tão tabu, há tanto tempo tabu, apesar de mudanças tecnológicas e sociais, acho que a gente consegue entrar na complexidade desse arranjo, do que é saúde e como isso tem impacto na saúde mental das pessoas. Uhum. E como que a gente vê na nossa clínica mesmo, né? Porque a gente vai ver ao longo do filme que o Kinsey trouxe é a realidade, né? Assim, a gente sabe que a nossa área de atuação é regido por uma ética, né? O que está no prontuário, só a gente e o paciente, né? Nem a família do paciente pode ter acesso, né? Enfim, então é algo assim importante, né, para nossa realidade que a gente vai abordar, né? Sim. Vamos passar direto então para falar um pouco, né, sobre o filme propriamente dito, né? Até eu coloquei um resumo, né, um filme de 2004, né? O Atores famosos, né, assim, é um filme a qualidade, né, assim, as imagens, o som, enfim, são atores que de Oscars aí, né? Assim, a gente pode pegar o Liam Neeson, né? Eu conheci ele mais com filmes de ação, né? Eu nunca tinha visto um filme com drama, mas eu fui pesquisar mais a fundo e tem muito filme bom, né? Então é um filme norte-americano, gravado em 2004, que aborda a trajetória do pesquisador Alfred Charles Kinsey. Ele é um biólogo que fundou o Instituto de Pesquisa do Sexo em 1947, né? Pouco depois da Segunda Guerra Mundial, né? Do fim na Universidade de Indiana e ficou conhecido pela escala Kinsey, que a gente vai falar mais para frente, né? Bem como por toda a polêmica envolvida nos estudos do comportamento sexual humano, né? Como é que... Ainda hoje é uma polêmica, né? Sim, Porque no lançamento desse filme houve protestos da ala conservadora nos Estados Unidos em 2004. sim. E tem um livro, eu estava vendo hoje, assim, foi um livro escrito, eu esqueci o autor dos 10 livros, não, dos 14 livros que não contribuíram nada para a humanidade, assim, né? É um canal que tem um viés mais religioso, enfim. Então, assim, quando a gente analisar alguma coisa, a gente tem que também ver quem está escrevendo, eu acho, né? Enfim. Eu costumo brincar, vamos pegar o futebol mesmo, né? Assim, a gente sabe a rivalidade que tem as torcidas, né? Se um comentarista torce para um time e vai escrever sobre o outro, ele, enfim, não vai ser isento, né? Ele vai ter a parte passional dele ali, vamos colocar assim, né? Então, a crítica é a mesma coisa, assim. Eu acho que tem que avaliar também qual linha de conduta a pessoa que está criticando segue, vamos colocar assim, né? Sim. É, o filme levanta problemas, né? Igual você falou de comportamento sexual.
como os de orientação sexual, orientação relacional, além de despertar interesse sobre ética, seja na pesquisa científica quanto no âmbito das relações interpessoais, né? Porque o interessante desse filme é justamente não é só sobre a pesquisa, mas o quanto a vida do Kinsey influencia na pesquisa dele e até que ponto também aparentemente ele não percebe isso ou percebe depois de um tempo, né, quando ele tenta separar a parte psicológica do comportamento sexual. No final ficou até meio confuso, assim, né, a vida dele ali, as pessoas que trabalhavam com ele começou a ter conflitos lá na vida conjugal, né, aborda no filme essa questão, né? Mas eu não sei, para a época eu acho que ele precisava dessa energia, essa entrega, né, que a personalidade dele tinha, né? Enfim, eu acho que se fosse outra pessoa que tivesse uma personalidade diferente, não teria saído, né? Essa dedicação que ele teve, né? Enfim. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho então, ô Larissa, da relação, né, dessa questão da sexualidade com a saúde mental, porque o canal, a ideia é levar conteúdo para abordar a saúde mental, a qualidade da saúde mental das pessoas, né? Eu coloquei um trecho aqui, eu vou ler, depois a gente comenta, da própria Organização Mundial de Saúde, né, de uma nota técnica de 1975, assim. Já tem mais de 40 anos essa nota técnica, né? Então ele fala assim, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito, relação sexual, né? E não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, contato, intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como estas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e, portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico, né? Quer dizer, um texto de 1975, assim, né? Sim, e até hoje poucas pessoas sabem dos direitos reprodutivos, sexuais, poucas pessoas têm acesso, de fato, quais os direitos em seus territórios sobre o planejamento familiar, que é um outro ponto, porque apesar de ser de 75, bem como o estudo é da década de 40, do Kinsey, esses conhecimentos ainda não chegam até nós. Então, qual que é também nossa responsabilidade de demonstrar que a sexualidade ela não está falando só de um comportamento sexual privado, e o quanto que isso tem a ver com a possibilidade de experimentar prazer no mundo, com a vida, de conseguir experimentar uma diferença no se relacionar, que é a parte da diversidade também que o Kinsey traz bastante, desde biólogo, né, nos Uhum. seus estudos. Eu penso assim, né? Para nós vivermos, né, uma vida plena, principalmente no mundo cercado pela ciência, né? Hoje a gente está aí com um telefone celular que só funciona a tecnologia de fazer esses vídeos por causa da ciência, né? E a gente tem que ter acesso a esse conhecimento. Assim, hoje ter acesso é muito fácil, né? Assim, eu acho que o nosso problema atual é a qualidade, assim, saber a fonte, né? A gente está repleto de fake news, enfim, né? Mas eu estava lembrando a minha vida, assim, com 12, 13 anos, eu lembro que uma professora de português, assim, mais rígido, pediu pra gente ler um livro que abordava essa questão sexual, chama Tá Louco o livro. O livro é bem interessante. Que o autor fala da vida dele, como é que foi a primeira relação sexual dele, enfim, né? E eu lembro, assim, que eu nem tinha lido o livro, né? Passou o livro numa semana, na outra semana já vieram algumas mães falando, não, meus filhos não vão ler isso não, que eu comecei a ler, não dá, que não sei lá o que não pode. Eu falei, gente, literatura tá aí, a gente tá aqui na escola para poder ensinar. E fica aquela briga, né, que eu vejo, não, às vezes os filhos perguntam alguma coisa sobre a questão sexual, os pais, não, vai para a escola que você vai aprender isso, né? E a escola quer ensinar, não pode também agora, né? Eu fiquei pensando assim, né? E é aquela questão da sexualidade infantil, né? Quando se diz que a criança tem sexualidade, as pessoas entendem isso como um incentivo a sexo ou usufruto do prazer de um corpo para uma outra pessoa. Não, a sexualidade é vivenciar o próprio corpo,
entender os pontos ou não de prazer e de intimidade. Então, quando não se permite essa educação sexual, o que se cria? Porque na sua fase escolar, essas mães ficaram chocadas com o livro falando sobre relações sexuais entre pessoas. Mas a gente sabe, e é comum, e a gente tem casos que chega toda vez de iniciam meninos em vida sexual para que eles aprendam a ser homem, num papel de gênero, com conteúdo pornográfico. Isso ainda é comum. Por que na escola não se pode falar sobre desenvolver, conhecer a própria sexualidade, saber se defender, entender o que é legal ou não para si mesmo, mas é possível, a depender do gênero, ter uma estimulação precoce e responsável do que seria o sexo, do que seria um papel de homem, o que é o papel da mulher nesse lugar, né? Uhum. Isso tudo continua, ainda a gente vive isso muito ainda. O Alexandre Carnal lá no canal dele, né? A gente até viu o vídeo, né, Larissa? Ele aborda essa questão sexual, ele cita lá em um dos vídeos um estudo no qual os países que investem em educação sexual, né, nas escolas têm menos gravidez indesejada, menos gravidez precoce, menos doenças sexualmente transmissíveis, né? Assim, quer dizer, né? Então, os dados científicos estão mostrando isso, né? Enfim. E o valor tabu também para conseguir pressionar uma espécie de reatância nas crianças e adolescentes que desenvolvem na puberdade. Por quê? À medida de que algo é proibido, que você não se experimenta, não se conhece, quando uma outra pessoa te oferece aquilo e fica nesse lugar da marginalidade, do que não pode ser revelado, a tendência é a pessoa sempre procurar prazer no que não pode, no que é no nível do perigoso, porque foi assim que ela foi iniciada, foi assim que ela compreendeu o que seria sexualidade. Então, não tratar disso abertamente, com responsabilidade, pode justamente provocar o caminho oposto, de uma relação com sexualidade distorcida, prejudicial emocionalmente, fisicamente para as pessoas e socialmente, né, com o aumento de ISTs, enfim. Uhum. Assim, 2021 a gente tá, né? Assim, eu acho que a tentativa e erro já não cabe mais em muita coisa, né? Assim, enfim, a gente não precisa errar sabendo que já tem coisa, já tem dados, né? Assim, a gente não precisa deixar ninguém solto mais, assim, para bater cabeça até acertar, vamos colocar, né? Uhum. Então, acho que assim, resumidamente, a gente terminou de falar aqui a importância do tema, assim, pra gente agora entrar no enredo do filme, lembrando que tem muito spoiler, né? Acho que no canal aqui a gente orienta sempre as pessoas, né, assim, assistir o filme antes para depois vir aqui curtir bastante, né, as informações, né?